O estoicismo oferece uma abordagem valiosa para aprimorar nossas vidas, uma vez que nos ensina a gerenciar nossas emoções e expandir nossa capacidade cognitiva. Isso nos capacita a pensar com clareza e cultivar resistência mental para enfrentar os desafios da vida. No entanto, como podemos aplicar o estoicismo de maneira prática às dificuldades cotidianas? Já experimentou o transporte público durante o horário de pico? Em algumas ocasiões, você pode ter se encontrado em um metrô lotado, trem ou ônibus, espremido entre outras pessoas, tendo que lidar com o desconforto, o cheiro de suor e até mesmo com indivíduos sem noção. Alguns passageiros agem como se estivessem em sua própria casa, ocupando mais espaço do que deveriam, falando alto ao telefone e incomodando todos com suas conversas sem sentido. Lidar com tais pessoas pode ser desafiador e estressante. Isso se torna ainda mais complicado quando essas pessoas são mal educadas, defensivas e antissociais. Quando confrontadas, muitas vezes respondem de forma rude ou se mantêm na defensiva, mostrando pouco respeito pelos outros. Todos nós já passamos por situações semelhantes, seja no transporte público, em aeroportos, em filas ou em restaurantes. Pessoas mal educadas, imaturas e rudes estão em toda parte, em todos os cantos do mundo e em todas as áreas da vida. Elas parecem não saber como se comportar adequadamente, ou talvez saibam, mas simplesmente não se importam em respeitar os outros. Como podemos lidar com essas pessoas à luz do estoicismo? As respostas podem ser encontradas na história e na filosofia estoica. Os antigos estoicos discutiram a questão de lidar com pessoas difíceis, como irmãos enganosos, pais inadequados, intrometidos e aqueles que abandonaram a cortesia e a higiene em lugares públicos. Então, o que podemos fazer em relação a passageiros que invadem nosso espaço pessoal e têm um odor desagradável, colegas de trabalho desagradáveis, chefes abusivos e até mesmo pessoas narcisistas com quem compartilhamos nosso espaço? Neste vídeo, exploraremos como enfrentar esses desafios e lidar com pessoas difíceis, incluindo aqueles que têm problemas de higiene e narcisistas, aplicando os princípios do estoicismo. E antes de continuarmos, gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo, pois isso ajuda a difundir a filosofia estoica para um público mais amplo. Nos comentários fixamos 2 links. Caso queira ajudar ao canal, adquirindo 22 papéis de parede estoicos para seu celular ou fazendo uma doação a partir de R$5. E se você não deseja perder nenhum de nossos conteúdos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Primeira situação: pessoas sem educação. Após Epicteto ser banido de Roma juntamente com outros filósofos, ele viajou para Nicópolis, uma cidade no norte da Grécia, onde permaneceu pelo resto de sua vida. Em Nicópolis, ele fundou uma escola filosófica, e entre seus alunos estava um jovem e brilhante chamado Arriano. Sem Arriano, é provável que hoje não estaríamos discutindo o filósofo muito estimado, pois ele registrou uma vasta coleção de palestras e criou um livreto com as lições mais importantes de seu professor. Uma dessas lições apresenta um pilar da civilização romana. Os banhos públicos eram normais no Império Romano, e a cultura romana dos banhos, baseada na dos antigos gregos, se espalhou por todo o Mediterrâneo. Os banhos eram predominantemente uma prática social. Os romanos visitavam os banhos para encontrar amigos e convidá-los para festas, e os frequentavam para obter apoio do povo. Até os super ricos, que podiam pagar por espaços de banho privados, frequentavam os banhos públicos por causa de seus aspectos sociais. Os banhos forneciam para os cidadãos um local para se exercitar, conhecer pessoas, relaxarem e se divertir. No entanto, como você provavelmente imaginou, à medida que uma grande variedade de pessoas visitava esses espaços públicos, algumas pessoas desagradáveis estavam entre a multidão. Sabe, aqueles que jogavam água de propósito, vinham roubar ou acreditavam que o banheiro público era deles e se comportavam sem educação, lendo textos históricos. Podemos ver que, de muitas maneiras, a natureza humana não mudou e que pessoas difíceis existem desde sempre. Então,
O que Epicteto sugeriu sobre como lidar com as pessoas difíceis daquela época, disse para seus alunos específicas: cada ação no banho público. Por exemplo, existem coisas que podemos esperar quando vamos lá mesmo que não gostemos delas. Pessoas espalhando água, empurrando outras pessoas, usando linguagem abusiva, gritando ou intimidando. Se conscientizarmos desses aspectos inerentes ao banho, não devemos nos surpreender quando os encontrarmos. Então, o que devemos fazer de acordo com Epicteto? Ele sugere que o foco não deve ser apenas no banho, mas também em manter a mente calma e sob controle. Da mesma forma, podemos tratar o transporte público. De que natureza é essa? Atividade: pegar transporte público é sempre tranquilo e os assentos estão sempre disponíveis para todas as pessoas, são sempre adoráveis e amigáveis. Os trens e ônibus sempre chegam no horário sem exceção. Qualquer pessoa provavelmente admitirá que, mesmo às vezes que isso aconteça, essa situação não representa a realidade de usar o transporte público em vez. Existem muitos aspectos desagradáveis, como pessoas barulhentas, fedorentas e antissociais, que sempre querem chamar atenção, ocupam o espaço alheio e usam seu celular e sem fone com o vagão ou ônibus lotado. Então, qual é a maneira histórica de lidar com isso, com base no verso de Epicteto? A resposta é dupla. Primeiro, antes de sair, os estoicos analisavam a realidade de usar o transporte público. Em segundo lugar, os estoicos se concentram em manter suas mentes calmas. Portanto, ao pegar o ônibus, espere a possibilidade de atrasos. Ao pegar o trem, espera encontrar algumas pessoas antipáticas, passageiros desagradáveis, muitos vendedores ambulantes e alguns pedintes, segundo a situação, pessoas difíceis. Marco Aurélio era considerado um dos bons imperadores em Meditações. Ele agradece aos livros de Epicteto pelos ensinamentos históricos como imperador. Ele tinha que lidar com muitas pessoas o dia inteiro, todos os dias, incluindo algumas muito difíceis. Algumas pessoas eram rudes e exigentes, outras eram injustas e não confiáveis. Ser um imperador era um trabalho difícil e a responsabilidade era um fardo pesado. Imagine ser a pessoa mais influente do mundo. Muitos o invejam e tentam tomar seu lugar, e sem contar a responsabilidade de um vasto império, dependendo unicamente de suas escolhas. Compreensivelmente, Marco Aurélio procurou uma saída que tomou a forma de um diário no qual ele escreveu suas reflexões. Ele escreveu sobre a coragem em momentos de necessidade, o significado da vida, a natureza humana e, sem surpresa, sobre como lidar com pessoas difíceis. De seus escritos, vamos examinar, por exemplo, curioso dos escritos de Marcos Aurélio, no qual ele listou a si mesmo a não se incomodar com o mau cheiro das pessoas. Ele afirmou: não fique irritado com o cheiro ruim das pessoas ou com o mau hálito. Qual é o ponto com essa boca, com essas axilas? Eles vão produzir esse odor. Mas eles têm um cérebro. Eles não podem perceber. Eles não conseguem reconhecer o problema. Então você também tem um cérebro bom para você. Use sua lógica para despertar a dele. Mostre a ele. Faça-o perceber. Se ele ouvir, então você terá resolvido o problema sem raiva. O pensamento é que não podemos controlar o comportamento das outras pessoas. Marco Aurélio percebeu que, mesmo como imperador, ele não tinha poder completo sobre seus súditos, como provavelmente já experimentamos com as pessoas ao nosso redor. Elas têm seus próprios cérebros, vontade e liberdade de ação. Se algo nos incomodar nelas, só podemos apontar declarando o problema. Mas isso garante que eles ouvirão provavelmente não. Algumas pessoas fedem e simplesmente não se importam com isso, a menos que possamos obrigá-las a tomar um banho e usar desodorante. Sua higiene não está sob nosso controle. E, portanto, como diriam os históricos, não vale a pena se preocupar com isso. Terceira situação. Pessoas críticas crônicas, controladoras e narcisistas. Quando as pessoas exibem comportamentos que não gostamos frequentemente, colocamos esses comportamentos sobre uma lupa. Um exemplo com o qual quase todos podem se identificar é a forma como vemos nossos pais. Especialmente quando envelhecemos, tendemos a nos concentrar nas características ruins de nossos pais
E ignorando as boas, sim, alguns pais fazem escolhas terríveis, outros não aceitam críticas e vivem na defensiva. E outros ainda acreditam que podem decidir por nós, sendo bastante controladores. Essas são algumas características que tornam diversas pessoas difíceis de lidar e que transformam a vida em um desafio para todos ao redor. E, infelizmente, muitas vezes não há muito que possamos fazer sobre elas, porque só eles podem decidir mudar. E esses são aspectos que acabam nos afastando em vez de nos aproximarmos, mas Epicteto nos incentivou a não desistir dessas pessoas. Ainda, o inquirido compartilha uma lição enraizada na tolerância, mostrando que todas as coisas, incluindo pessoas, têm mais lados além de suas características ruins. Epicteto falou com um aluno que estava tendo dificuldades com um irmão que agia injustamente, seja com ele ou com os outros. Então ele deu a ele o seguinte conselho: tudo tem duas alças, uma com a qual você pode lidar e outra com a qual não pode se seu irmão está sendo injusto e você tenta entender a situação pela alça de sua injustiça. Você está usando a alça que não funcionará. Entenda a situação pela outra alça que ele é seu irmão, e ambos foram juntos, e você pode lidar com isso bem em muitos casos a partir da experiência pessoal. Mudar de perspectiva faz muita diferença às vezes, principalmente quando estamos sozinhos em nossos pensamentos, pegamos nossa mente, ampliando os lados ruins das pessoas, transformando-as em grandes vilões para causar estragos ao seu redor. A alça, como Epicteto a chamou, torna-se mais significativa do que a pessoa a qual está ligada. Então, o que ajuda é simplesmente focar no outro lado da pessoa, pois há muito mais em alguém do que ser um idiota, um mentiroso, um imbecil ou uma rainha do drama. Pode haver aspectos complementares que ainda possam sustentar um vínculo, ou seja, outra alça para segurar. No entanto, existem situações tão ruins que nenhuma alça é capaz de segurar. Algumas pessoas são simplesmente tóxicas demais para se ter por perto. É mais provável que elas te puxam baixo em vez de você levá-las para cima. Imagine compartilhar sua casa com alguém que começou um incêndio que produz fumaça enquanto o fogo for controlável. E a fumaça suportável, você não vê motivo para sair, mas o que você fará quando a fumaça se tornar insuportável? Você ficará dentro de casa ou sairá? Considere o círculo de pessoas da sua vida. Os familiares, amigos e colegas de trabalho. Eles podem ser revigorantes, amorosos e inspiradores, ou nos exaurir de tão críticos, crônicos, controladores e narcisistas, que são. Hoje existem milhares de pessoas que vivem em relacionamentos tóxicos, seja entre relacionamento familiar, amoroso, em relações de amizades e até na vida profissional, suportando um acúmulo de fumaça do convívio com pessoas extremamente controladoras, críticos crônicos ou narcisistas completos. Quando decidem sair deste tipo de relação, normalmente estão destruídas psicológica e emocionalmente. Algumas pessoas que preenchem os critérios do transtorno de personalidade narcisista listados pelo DSM-5 muitas vezes se recusam a ser diagnosticadas oficialmente porque não acreditam ter um problema, ao contrário do mundo ao seu redor. É claro, independentemente de que rótulos pertençam, eles agem com um completo desrespeito pelos limites pessoais de outras pessoas. Em vez de fazer você se sentir melhor, essas pessoas sempre o examinam de alto a baixo, encontrando defeito em tudo o que se relaciona a você. Em vez de levantar elas, o puxam para baixo, se certificando de que você se sinta mal consigo e com a vida em geral. São negativas, críticas, depreciadoras. Talvez manipulam os seus sentimentos com chantagens emocionais. E mentiras patológicas podem gostar de encher a sua mente de dúvidas e meias verdades sobre você mesmo, os outros, e até diminuem suas conquistas e realizações. E algumas pessoas, por conviverem no mesmo ambiente, acreditam ser obrigadas a tolerar. É essa obrigatoriedade que muitas vezes nos mantém em relacionamentos que nos destroem. Os relacionamentos errados corrompem, poluem, infectam, apodrecem e destroem o bom caráter.
Quando os incidentes ruins se acumulam, a ideia de obrigatoriedade perde cada vez mais a credibilidade. Passamos a ver a pessoa não pela nossa perspectiva pessoal e papel de autoridade ou impotência que tem em nossas vidas para enxergá-la como ela é, e a situação como é também. Devemos reconhecer que existe um limite que devemos suportar e nos mantermos fiéis a isso. A vasta coleção de palestras gravadas por Epicteto, chamada Discursos, apresentam uma comparação sobre a fumaça. Em uma casa que diz assim: alguém fez fumaça na casa, se ele fez uma quantidade moderada de fumaça. Eu fico se for demais. Eu saio. A comparação geralmente explicada como um argumento, dizendo que quando a vida se torna insuportável, é hora de partir. Epicteto se refere a pessoas difíceis. Ele conta uma história sobre alguém que não quer jantar na casa de alguém porque não suporta sua arrogância. Assim, Epicteto concluiu: só não faça nada como alguém sobrecarregado ou afligido ou pensando que está em uma situação miserável, pois ninguém o força a isso aqui. Ele pareceu enfatizar nossa capacidade de escolha ao lidar com pessoas difíceis ou narcisistas completos, a possibilidade de pular fora. Se sim, podemos atravessar aquela porta e nunca mais olhar para trás a qualquer momento. A vaidade da retaliação quando as pessoas nos machucam. Podemos alimentar diversas fantasias de vingança, e o ditado, o olho por olho, dente por dente, parece ser justo. Se alguém nos prejudicou ao cometer uma injustiça contra nós, não nos sentimos justificados a dar o viver em um relacionamento tóxico. Provoca esse tipo de sentimento por anos. Pensamos em vingança, em como acertar as contas. Não pensamos em agir da mesma maneira, mas quem sabe mostrando o nosso sucesso como desejo de vingança. Provando que a pessoa tóxica estava errada a nosso respeito, imaginamos que a nossa melhor vingança seja mostrar nossos resultados, alcançar o sucesso que nunca foi acreditado que conseguiríamos, embora essa forma de vingança seja produtiva. E não. Visa prejudicar alguém ainda é uma vingança e ainda é alimentada pela raiva. E se pensar bem, você está usando sua vida e seu tempo para se vingar de uma pessoa tóxica. Então, ela ainda está no controle das suas ações. Como disse Epicteto, qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre. Ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela. Dessa maneira, você não apenas ficará revivendo as inúmeras situações. Sem limites acelerou, como também desperdiça sua energia, buscando algo fora do seu controle. É natural desejarmos uma reação de admiração, reconhecimento, arrependimento, aceitação e talvez um pedido de desculpas. Mas lidando com pessoas tóxicas, provavelmente nunca acontecerá nenhuma delas. Não importa o que você faça, Epicteto apresentou uma perspectiva diferente sobre a futilidade da vingança em essência. Ele via a vingança como desnecessária e um ato prejudicial a si mesmo. Se buscamos vingança por causa de uma lesão, algo que alguém nos fez, vamos primeiro considerar a sugestão de Epicteto de pensar sobre o que é uma lesão. O que é uma lesão? Quando alguém o trai. Você está lesionado quando alguém corta sua mão. Você está lesionado de acordo com os padrões convencionais. Você provavelmente consideraria esses eventos como lesões. Mas Epicteto afirmou que uma lesão real envolve uma falta de moralidade nas ações de alguém. Portanto, se alguém mente para você ou rouba de você, essa pessoa se lesionou, pois danificou sua virtude, que é o bem verdadeiro e único, segundo os históricos. Epicteto afirmou: pois se o bem reside na intenção moral e o mal igualmente na intenção moral. Veja se o que você está dizendo não chega a algo assim bem. E daí, já que fulano me prejudicou fazendo algo errado, não o prejudicará fazendo algo errado. A vingança é doce, dizem eles. E embora isso seja verdade em alguns casos, a doçura frequentemente é passageira. Se virtude é ou não, é o único bem. Isso é uma discussão para outro momento. Tinha razão ao dizer que ao prejudicar o homem que me havia ferido, eu me prejudicaria. É uma maneira diferente de dizer: nunca se rebaixe no nível deles, não vale a pena. Além disso, o dano pretendido pode nem ocorrer, pois o sofrimento que esperamos infligir
Depende de como eles reagem. As nossas ações não estão em nosso controle. Portanto, assim é como os históricos lidam com pessoas difíceis, narcisistas, controladoras e críticos crônicos. E o pensamento que deixamos é como você vai lidar com pessoas difíceis. Aqui, deixo mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica que tenho certeza de que você vai apreciar. Não se esqueça de inscrever no canal e até a próxima.